Glória a Deus. Você sabe que dia é hoje? Dia 31 de outubro. Você sabe o dia de quê que é? Não é o dia das bruxas. É o dia de exorcizar as bruxas. A bruxa da idolatria, a bruxa da perversão, a bruxa das indulgências, de favores para alcançar o céu. Então, hoje é o dia de repreender, expulsar, exorcizar as bruxas. Amém? Aleluia. Mas dia 31, nós cremos que todos os dias são do Senhor, mas o dia 31 de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante. Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E esse movimento reformista, ele surgiu no cristianismo no século XVI. E ele marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então foi um marco, um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, não só da cristandade. Tanto é que você, cadê os jovens aqui? Que estão, eu, na minha época, eu estudei reforma protestante, contra-reforma, ética protestante. O trabalho dignifica o homem. Ainda estuda isso em matérias seculares, do ensino médio? Eu estudei, por quê? Porque é um fato histórico. Então foi um dos maiores acontecimentos da história e se tornou, claro, um dos maiores marcos históricos da Igreja de Cristo. É claro que quando você olha a reforma, você já pensa em Martim Lutero. Mas houve, claro, um movimento que antecedeu. Lá no século XII teve os valdenses, depois no século XV mesmo, nós tivemos os pré-reformadores, nós tivemos John Wycliffe, nós tivemos Jan Hus, nós tivemos pessoas que prepararam o caminho também até chegar na figura de Martinho Lutero. Mas o movimento, propriamente dito, ele foi deflagrado quando um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, as famosas 95 teses, que entre outras coisas se opunham às indulgências. O que eram as indulgências? Era vender, num termo coloquial, era vender o terreninho no céu. Então, você dava uma oferta, dava o dízimo, então, olha, e era de acordo com a sua posse. Se você tinha muito, não, você tinha que dar mais. Aí você tinha um terreno no céu, você tinha salvação. E as indulgências eram feitas também pelos que eram mortos, ou seja, eu em vida, meu irmão morreu, e eu não sei se ele foi para o céu ou para o inferno, está no purgatório. Então eu pagava para o clero, para a igreja romana, para que esse meu irmão pudesse ser livre do purgatório e fosse para o céu. Isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com Cristo. Isso foi uma das coisas, mas Lutero, ele colocou ali também, ele questionou o voto do celibato, ou celibatário para o clero, para os clérigos. Ou seja, por que o padre não pode casar? Onde está escrito isso? Ele falou também sobre o pão, por exemplo, da ceia, porque na ideia medieval e da tradição religiosa, e não tradição cristã, da tradição religiosa, o pão era o corpo de Cristo. Na hora, era um efeito chamado transconsubstanciação, consegui falar. É que o pão se tornava o quê? O corpo de Cristo. Aí entregava aqui, não podia mastigar. Quem já participou de uma cerimônia assim? Eu sei. Nós já participamos. Nós que viemos do romanismo, não pode mastigar. Por quê? Porque crê-se piamente que o pão se tornou o quê? O corpo de Cristo. E não é. Ele simboliza. Um exemplo. Vamos só abrir um parênteses aqui. Quando você olha para essa bandeira, você lembra do quê? Fala bem alto, Igreja do Senhor Avivada. Mas ela é o Brasil? Ela é o quê? O símbolo da pátria.
Ela é linda, é uma das mais lindas, se não a mais linda do mundo, né? Depois, isso, pode aplaudir mesmo, né? Eu acho ela mais linda. O pendão da esperança. Depois dela vem a do Panamá. Sério, não é passionalidade não. Depois você vai e pesquisa a bandeira do Panamá. É a segunda mais linda que existe na face da terra. Depois, claro, de Honduras também, né? Amém? Então, Lutero, ele fez algumas contestações, indulgências, a autoridade papal. Então ele vai desconstruindo isso à medida que ele fala do sacerdócio universal de todo crente. Então, queridos, a partir de então, as ideias de Lutero, depois das 95 teses afixadas lá na Catedral de Wittenberg, essas ideias elas se espalham rapidamente pela Europa. E é interessante também falar, você conhece a história, mas lembrar que Lutero, inicialmente, ele não queria romper com a igreja, ele queria reformar a igreja. Porque hoje os protestantes, eles são tidos como aqueles subversivos, né? Os que romperam, os que se rebelaram. Mas o primeiro, o ícone da reforma, ele não quis romper, ele quis reformar. Aí convidaram, evidentemente, ele para se retirar. Ele não quis se retirar, mas gentilmente, né, o Papa Leão X, ele se convidou, vamos sair porque não tem espaço para você aqui com essas ideias. Ideias bíblicas, eles queriam as ideias religiosas, dogmas, tradições, que nada tinha a ver com fala bem alto, avivados, com a palavra de Deus. Então, queridos, nós vemos que inicialmente, então, Lutero não quis romper, ele quis reformar. Porém, aconteceu o rompimento em 1521, quando ele foi excomungado da Igreja Católica. Aí nós tivemos um movimento crescendo, né, para a Suíça. Aí tivemos figuras como Zwinglio, também Calvino e vários outros que foram os pais da reforma protestante. Mas o interessante hoje, querido, que eu quero trazer nessa mensagem, que é reformando e renovando, é exatamente a busca de Lutero, um jovem que inicialmente ele foi estudar. Aí ele começou estudando filosofia, depois ia estudar direito, e um dia ele fez um voto, que ele se tornaria um monge, se ele fosse livre. Ele estava tendo umas correntes elétricas, raios, ele faz um voto a uma santa, e então ele decide ir para o monastério e se tornar um monge, e ele passou a ser um monge muito aplicado. Ele estudou teologia, depois ele fez mestrado em teologia, ele era, ávido pela palavra, ele estava ali, buscando, ele cumpria religiosamente, dizendo, a autoflagelação, a confissão, a autopenitência, os jejuns, ele cumpria tudo que era para ser feito, ele cumpria na expectativa de quê? De agradar a Deus, de ser aprovado por Deus. Lutero, ele buscava um Deus misericordioso, e ele se perguntava, o que eu devo fazer para ser aprovado por Deus? E quantos de nós também, mesmo hoje, por isso nós precisamos colocar a palavra no gerúndio. Na verdade, o filho gosta de colocar a palavra no gerúndio, não é? Você já lavou a louça? Você já foi lavar a louça? Estou indo. O marido também. Você já pagou aquela conta? Estou pagando. O que o gerúndio dá sentido? Dá sentido de continuidade, está acontecendo. Então, reformando e renovando. Então, Lutero, ele tinha essa indagação, e hoje também nós precisamos ter
essa mesma indagação, mas com uma resposta. Ele buscava uma resposta num Deus misericordioso, mas o que ele via na igreja romana era um Deus implacável, era um Deus de barganha, era um Deus que cobrava para ter salvação, era um Deus que esperava performance, era um Deus que privilegiava uma classe de pessoas que pareciam ser mais santas, era um Deus que não tinha acesso direto por meio de um único mediador, mas você teria que acessar por João, por Maria, por José, por Joaquim, por tantos, porque eu não posso acessá-lo. Então ele ficou nessa busca, e nenhum dos rituais ou regras da igreja foi capaz de responder essa pergunta. E aí ele lia fervorosamente a Bíblia, e enquanto ele lia fervorosamente a Bíblia, ele foi comovido com uma passagem em especial, e eu quero que você abra comigo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Amém? Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga, o justo viverá por fé. Novamente, o justo viverá por fé. A pergunta que não quer calar: será que ele já tinha lido esse texto antes? Eu diria que não uma vez, mas várias vezes. Mas nesse momento, houve não apenas uma compreensão intelectual, cognitiva. E é essa a nossa oração, para que quando você vem ao culto, você não tenha apenas uma compreensão intelectual, cognitiva daquilo que é pregado, mas você tenha, sobretudo, uma revelação, uma iluminação dos seus olhos espirituais, para que você possa ver, possa ouvir, possa tocar, possa sentir, possa viver, em nome de Jesus. Então ele foi comovido com essa carta aos Romanos, em especial esse texto de Romanos 1,17. E aí, esse texto foi responsável em tirar Lutero da mera religião e mostrar e conduzir a alegria da salvação verdadeira, que não dependia de indulgências, de favores, de autopenitência, de nenhuma obra humana. Ou seja, pela fé eu poderia crer que Jesus fez o que deveria ser feito e agora de graça Ele me deu a salvação. Quantos são salvos aqui? Então você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus. Então o monge, finalmente ele encontra o quê? A resposta para a sua pergunta. Ele encontrou não apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Ele encontrou exatamente a resposta para os seus mais profundos questionamentos. E hoje você está aqui também, precisa se reformar, precisa se renovar. Porque mesmo na caminhada, ele era um monge, ele estava buscando. Mesmo nós hoje, no século 21, estamos caminhando, estamos buscando, mas se há dúvida, se há incerteza, se há uma certa instabilidade em alguma área da nossa vida, se há algum temor, nós temos que lançar hoje fora no amor de Deus, sabendo que Ele nos ama, Ele se revela a nós e revela o seu amor, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, foi nos dado. Então hoje eu e você temos acesso a essas verdades, mas precisamos, como Paulo disse, continuar prosseguindo. Não que eu julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão, para o alvo,
a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos desejam fazer isso nessa manhã? Quantos desejam fazer isso na sua vida? Então, por isso, a mensagem reformando e renovando. Talvez exista uma área da sua vida que você precisa colocar essas fitas zebradas, essas fitas amarelas, dizendo: estou em reforma, estou me renovando. Quem sabe hoje você vai fazer desse momento, desse culto racional, um tempo de se reformar ou de se renovar mediante a revelação da palavra de Deus. E a revelação é por fé. Nós temos uma revelação, não é pelo que entendemos intelectualmente, não é que simplesmente experimentamos por ações naturais ou obras humanas, mas sobretudo pelo que nós cremos que a Bíblia é, a Bíblia tem, a Bíblia pode. O que ela diz que eu tenho, que eu posso e que eu sou. E exatamente a partir desse momento, Lutero, ele monta a sua base teológica. E a base teológica de Lutero ensejou, culminou, fez surgir um princípio conhecido como 5 solas. Amém? Você já ouviu falar das 5 solas? Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo glória. Todo o conjunto teológico que Lutero estava se alicerçando, construindo, ensejou nesse princípio das 5 solas e foi base também para todos os outros reformadores, os pais da reforma, em outros países como França, Suíça, Holanda, além da Alemanha, claro, onde Lutero estava. As 5 solas falam exatamente do princípio confrontador daquilo que se tinha na época. Sola fide fala de só a fé. Diga, sola fide. Sola fide é somente a fé. Somente a fé pode nos justificar. Nós somos justificados não pelas obras da lei, somos justificados pela fé. Enquanto a igreja pregava que pelas obras a pessoa poderia ser justificada, ou seja, receber uma indulgência e ir para o céu, Lutero diz não, sola fide, diga sola fide, diga sola fide, diga somente a fé, diga justificação pela fé, somente, amém? Sola escritura, é que somente a escritura. Ah, mas existe aqui um livro, o Evangelho segundo, não tem Evangelho segundo Joaquim, José, Maria, tem a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. O cânon está aqui. Ah, mas existe uma tradição que... Não, a palavra de Deus, somente a Escritura, solo Christus, ou seja, somente Cristo, Ele é o único mediador entre o Pai e o homem. Não existe outro mediador, não existe outro intermediário. Quando eu e você oramos, nós oramos em nome de Jesus, porque solos Christus. Isso estava contrapondo exatamente à prática daquela igreja, porque haviam vários intermediários naquela época. Então ele diz, somente Cristo é o intercessor. Sola gratia, que é somente a graça, é somente o favor de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça, somente por causa da graça. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Por isso o salmista diz, a sua graça é melhor do que a vida, porque uma vida sem graça, ela é literalmente assim, sem graça, não vale a pena ser vivida. Você só existe, você só sobrevive. O que dá sentido à vida é a graça. Por isso o salmista diz, a sua graça é melhor do que a vida. A graça é a manifestação amorosa de Deus.
Deus olhou e falou: eu vou usar de graça, eu vou dar o favor que eles não merecem. Mas a graça não é simplesmente nos poupar, a graça é nos empoderar. Nós estamos aqui não simplesmente gratos porque Deus me poupou da morte, glória a Deus por isso, isso é uma grande notícia, mas Ele nos empodera, sabe por quê? Porque graça tem uma definição que foi expandida recentemente, nós ouvimos, né, Ana? Que a gente fala, o que é graça? É o favor não merecido. Então eu recebi o que eu não merecia, sim, mas expandindo um pouquinho, graça é o favor que Cristo merecia e Ele escolheu me dar sem merecer. Então tudo que Ele merecia, Ele escolheu me dar sem eu merecer. O que Cristo merece? Tudo de bom. E o que Ele me deu? Tudo de bom. Ele te empoderou. Então existe uma cultura da penitência, da cultura da orfandade, a cultura da escassez, a cultura, sabe, do flagelo, uma cultura terrível naquela época, na Idade Média, e que ainda existe até hoje. Nós estamos falando da Idade Média, do século XVI, final da Idade Média, mas existem princípios que ainda estão na vida de muitos até hoje. Lutero, ele não se conformou, por isso ele reformou. Diga, não se conformou, por isso reformou. Pessoas inconformadas são pessoas potencialmente habilitadas para reformar. Se você se conformar com seu status quo, não vai ter reforma na sua vida. Mas se você se tornar inconformado, vai haver reforma na sua vida. Você entendeu isso? Lutero não se conformou, por isso ele reformou. Diga agora o seu nome, fala o seu nome aí. Diga, não se conformou, por isso reformou. Amém? Isso está sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é o reformador do século 21, a começar da sua própria vida. Isso para mim fica tão claro quando eu olho para a minha casa. Casa fala de, né, a gente lembra de casa, reforma, né? E nesse aspecto, eu vou falar que a Ana fica, às vezes ela, não, meu bem, você não é bem assim, né? Mas eu tenho que falar. Ela fala assim, você não é bem assim. São seus olhos, meu bem. Mas assim, nós temos uma casa aqui o estouro de bairro de Uberlândia. Você sabe onde que é o bairro que é um estouro de bairro em Uberlândia? É um estouro, gente. Não sei por que você não comprou sua casa lá. O bairro Granada. Granada. Eu moro lá. Sabe há quantos anos eu moro lá? Há 15 anos praticamente, que nós financiamos a nossa casa. 20 anos, olha, está acabando. Só falta 400. Nós financiamos na Caixa essa casa ali, benção, nós entramos e falamos, é aqui. Não é, meu bem? Olhamos, tinha um jardim de inverno e tinha aquela detalhe de gesso no teto. Aquilo ali, Ricardo, sou eu, viu, gente? Não que estou certo, pelo contrário, não façam isso em casa, viu? Façam isso mesmo. Ouviu, né? Se fosse o Ricardo, a mesma casa que eu comprei há 15 anos atrás estaria como ela é, ou como ela era há 15 anos atrás, hoje. Pastor, mas que espírito de miséria. Não precisa repreender, não. É porque eu sou meio assim, eu não vejo as coisas, sabe? Mas quando está bonito, está bonito. Aí ela fez um negócio, nossa, ficou tão bonito, né? Às vezes eu não falo, a Ana Cláudia fala, eu não falo, mas eu sinto. Me saí bem. Então, eu não falo, mas eu sinto. Quem não sente entrar num ambiente, igual ela falou assim, meu bem, você viu a sala? Eu vi a cortina, pôs uma cortina agora lá, ficou bonito. Eu pensei até que a luz estava ligada, que deu um degradê com a luz que veio de fora. Eu sei avaliar o que é bonito. Eu sei avaliar o que é feio, o que é bonito, o que é chique, o que é brega. Bom, pelo menos eu acho que sei.
Agora, preste atenção, para meus olhos não estão muito ligados nessas coisas, no primeira instância não estão. Então, uma pessoa que se conforma, não vai haver reforma. A minha casa estaria do mesmo jeito, porque eu me conformei. Assim é a nossa casa espiritual, é assim a nossa vida espiritual. Se conforme e não vai haver reforma. Fica inconformado e vai haver reforma. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? E glória a Deus pela reforma da pastora Ana. Não é, Deisne? Glória a Deus porque o povo gosta de reformar, né? Que são os profissionais liberais. Clênio também. Glória a Deus pelas reformas, Clênio. Cadê o Ismael? De noite ele vai estar aqui, eu vou falar se ele gosta de reforma. O pessoal que trabalha em construção civil, ferragem, marcenaria, gosta disso. E eu acho que o maior público são os femininos. Hã? O churrasco vai ficar bonito lá? Amém, Jesus, glória a Deus. Amém? Então eu vou ler aqui, olha só. Lutero não se conformou, por isso reformou. Pela graça foi renovado e por isso transformou-se pela renovação de sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos transformai a si mesmo. Lutero se transformou, Lutero foi iluminado, Lutero se renovou, ele se reformou, aí sai para fora reformando tudo que ele vê pela frente que não está certo. É assim que acontece. Pessoas conformadas não reformam, pessoas inconformadas reformam. E por isso, nós vemos aqui Paulo dizendo exatamente isso, em Romanos 12, 2. Não se conforme. Hoje nós não podemos nos conformar com este século, tomar a forma deste mundo, mas como disse outro pai da reforma protestante, de João Calvino, abre aspas, a igreja reformada precisa estar em constante reforma. Frase de Calvino, um dos pais da reforma. A igreja reformada precisa estar em constante reforma. Então nós estamos aqui para quê? Para reformarmos. Pastor, mas está bom, mas vai melhorar. Pastor, eu estou vivendo a plenitude, glória a Deus. Então você está no caminho certo, a plenitude é Cristo. E Ele está te levando como Ele vai levar todos os crentes que desejarem e crerem, como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Esse é o processo. Esse é o processo. Aleluia. A igreja reformada precisa estar em constante reforma. Somos oriundos da igreja reformada. Somos oriundos, somos filhos da igreja reformada. Por isso devemos estar, como diz João Calvino, em constante reforma. Mas a mensagem, eu quero estribá-la, sustentá-la nos 3 pilares da reforma protestante. 3 pilares. Eu sei que nós falamos das 5 solas, mas as 5 solas elas podem ser resumidas em 3 pilares da reforma. E eu vou falar os primeiros pilares, depois nós vamos comentar. Os 3 pilares são justificação pela fé somente, centralidade das Escrituras e sacerdócio universal de todos os crentes. O primeiro pilar é a justificação pela fé somente. Diga, justificação pela fé somente. Nós temos que entender, querido, que a mesma fé pela qual eu sou justificado diante de Deus para a salvação,
é a mesma que me empodera a viver para Ele no caminho da santificação. Vou repetir. A mesma fé pela qual eu sou justificado diante de Deus para a salvação, é a mesma fé que me empodera a andar diante de Deus na santificação, no caminho da santificação. Nós temos que entender isso, porque as pessoas muitas vezes olham e falam: eu estou salvo, amém. E você está salvo, não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito que sou salvo, é pela graça. E se é um favor de Deus, Deus escolheu fazer, eu apenas criei. Mas veja bem, essa mesma fé que foi o meio através do qual eu acessei a graça e hoje eu tenho certeza da minha salvação. Quem tem certeza da sua salvação aí? Quem tem certeza da sua salvação faz assim, ó, e dá um grito de vitória aí. Isso, crente tem que ter certeza de salvação. O crente que não tem, sabe por quê? Porque ainda está ligado a obras. Eu não fiz o suficiente, eu não fui bom o suficiente, minha performance não foi tão boa, não orei tanto, não jejuei, não fiz alto flagelo, porque tem uns que ainda... Parece que quanto pior, melhor. Eu não fiz aquela cara de maracujá de caveta para me parecer tão piedoso. Jesus já reprovou isso. Quando você fizer até jejum, não aparece com essa cara. Senão você vai receber o aplauso dos homens. Olha como ele é piedoso, olha como que... Mas os céus não estão aplaudindo você. Os céus aplaudem Jesus. Jesus tem que estar em você. Você crê que Jesus fez. E eu jejuo só porque eu gosto de estar com Jesus. Eu não faço para agradar, eu não jejuo para agradar. Eu não jejuo para os céus vão abrir, já estão abertos. Eu jejuo porque eu gosto de intimidade com Ele. Então, crente tem que ter certeza de salvação. Quem é crente aí tem certeza de salvação. Como que é aquela música, 3 palavrinhas? Quem é crente tem certeza. Não? Então tá bom, deixa para a próxima. Minha assessoria só fez assim, ó. Agora, uma coisa é justificação, que nós já obtivemos por meio da graça. Não há mais condenação, não há mais morte. Amém? Agora, o que Deus quer com isso? Deus quer que nós saiamos da justificação e andemos na santificação. Justificação é um ato, santificação é um processo. Então, quando fala justificação pela fé somente, a justificação ela tem que ensejar no caminho da santificação, porque pela fé acesso à graça e sou salvo da morte, mas também recebo uma nova vida. Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, no capítulo 5 e 6, ele vai falar, olha, nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo, mas também pela ressurreição dele, nós nos identificamos andando em novidade de vida. Então preste atenção, crente, você não está aqui nessa terra simplesmente para bater no peito e falar, um dia eu vou morar no céu, amém. Mas você está aqui para principalmente falar, o céu já mora em mim, eu vou trazer o céu para essa terra através de Cristo em mim, que é a esperança da glória. O crente não pode ficar inerte, falando, meu passaporte está carimbado, vou esperar aquele dia. Não, o dia já chegou e é hoje. Você entrou já na eternidade quando aceitou Jesus. Pastor, o que é isso? Sim, oração sacerdotal de Jesus, João 17. E a eternidade é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Quando você conhece Deus como único Deus e Jesus, a quem Ele enviou, a eternidade entra dentro de você. Então não espera aquele dia, faça hoje. Então a santificação é esse processo através do qual todo dia eu me pareço mais com Jesus. Quem está entendendo isso? Não é simplesmente, eu sou salvo, amém, glória a Deus, não há morte, não há mais condenação, não há mais inferno, mas agora há vida, e ela está em você. Pastor, mas como viver nesse mundo aqui? Porque eu não sou um homem alado, eu não tenho uma estrutura de um anjo,
Eu vivo na carne. Glória a Deus por isso. Que você vive na carne. Jesus viveu na carne. E é na carne que nós vamos mostrar que o que Ele fez tem sentido. É na carne que nós vamos falar que valeu a pena. É na carne, vivendo aqui neste mundo, é que nós vamos falar que nós podemos acreditar no que Ele fez é suficiente. É na carne, vivendo a vida comum do lar, a vida comum no trabalho, a vida comum no mundo, na igreja, é que nós vamos comprovar, validar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, está se cumprindo hoje na minha e na sua vida. A gente quer desencarnar, ei, você vai só quando morrer. Por enquanto é aqui mesmo. Mas faça como Paulo, lá em Gálatas 2:20 ele diz: logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora, quando igreja? E esse viver que agora, quando igreja? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no meu braço, na minha carne, nos meus predicados, no meu currículo, nos meus bens, nas pessoas que podem me dar uma indulgência. Não, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não poderia ou não nos daria todas as coisas com Ele? Então hoje você tem tudo que você precisa para viver na carne, mas vivendo pela fé. Então somente a fé é o único meio. Fé não é uma opção, é a única opção. Será que eu vou viver? Não, a única opção de o crente viver pela fé nesse mundo. Quem está entendendo? Então ativa o modo fé e vai. Como diz aquele cântico, segura na mão de Deus pela fé e vai. Esse é o primeiro pilar, justificação pela fé somente. Ou seja, eu sou justo diante de Deus, eu não tenho que temer, Ele está em mim e eu posso viver pela fé hoje, agora. Segundo pilar, centralidade das Escrituras. Esse também foi um grande pilar da reforma protestante. Centro na palavra, centro nas Escrituras. Tudo que é espúrio, tudo que não cabe no cânon, não é válido para questões espirituais, questões eternas. Ou seja, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque havia um conceito que achava que a Bíblia continha a palavra de Deus. Ou seja, assim como a Bíblia contém a palavra de Deus, outro livro, segundo não sei quem, contém a palavra de Deus, outro... Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, diga, a Bíblia é, diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Você está com sua Bíblia aí ou com o seu celular? Levanta aí, faça raiva no diabo. Diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só que coisa intrigante. 66 livros, escrito num período de 16 séculos, por 40 autores diferentes. E nós vemos que eles viviam em lugares diferentes e tinham ocupações diferentes, em épocas diferentes. E o resultado disso é algo poderoso e coerente. A Bíblia não possui contradições, incoerências históricas, proféticas, nem doutrinária. Ela é inefável, imparcial, universal, atemporal. Esta é a palavra de Deus. Sola Escritura, somente a Escritura. Um dos pilares da reforma era centralidade nas Escrituras.
E a igreja reformada, ou filha das igrejas reformadas, precisam se reformar, voltando às Escrituras. Para de ficar vendo internet e buscando horóscopo gospel. Já viu? Aparece uma pessoa lá com a carinha de não sei o que, de animal de não sei o que. Para de ficar procurando, sabe, autoajuda, ou auto com U, né? Como se a ajuda pudesse vir de dentro do homem caído. Procura a ajuda do alto. E quem desceu do alto, senão aquele que de lá veio, que é Jesus. Ele é o Verbo. Ele é Jesus. Então, querido, nós temos que voltar para a palavra. Ajuda o pastor no gabinete pastoral. Ajuda o pastor no aconselhamento pastoral. Como assim, pastor? Quando o pastor te chamar, ou você mesmo se oferecer aí o gabinete pastoral para uma lead, alguma questão, algum problema, você vai perguntar para o pastor, se o pastor quer dar uma opinião, um conselho ou uma direção. Pergunta já de cara. Ou fala para o pastor, pastor, eu quero uma opinião. Aí eu já sei o que eu vou falar. Eu quero um conselho, eu já sei o que eu vou falar. Eu quero uma direção, eu já sei o que eu vou falar. Mas normalmente quando você procura o gabinete pastoral, você quer uma direção, não é verdade? Porque senão você me pergunta aqui nos corredores, pastor, o que você acha, o Botafogo vai subir ou não? Claro que vai, é óbvio. Eu nem sei por que ele caiu, né? Essa é uma opinião. Pastor, eu vou pintar a minha casa, vou fazer uma reforma. Não, eu vou colocar uns armários na minha cozinha. Eu tenho eu tenho uma empresa lá em Goiânia, eu tenho o irmão Deisner. Qual que é a sua opinião? O irmão Deisner. Minha opinião. Você pode pedir opinião, cor, preferência, isso é opinião. Conselho é baseado na experiência. Pastor, eu quero morar no bairro. Será que é bom morar no bairro Granada? Nossa, é um estouro de bairro, pode morar. Eu estou dando um conselho baseado na minha experiência, morador do bairro Granada. Eu falo, olha, é legal. Vou trabalhar na Polícia Militar, quero fazer um concurso da Polícia Militar. O que você acha, pastor? É uma boa carreira? Excelente. 18 anos de carreira na Polícia Militar. Eu posso falar com experiência, é um conselho. Conselho normalmente se dá, por isso que a gente pede conselho aos mais velhos, porque tem experiência de vida. Não é verdade? Agora, querido, se você quer uma direção, aí é Bíblia. Aí não, com todo respeito, não importa a minha opinião, e muito menos às vezes o conselho, mas a direção, o que a Bíblia diz. Hoje nós estamos na cultura, não aqui na IBA, mas a cultura que você dá uma direção para o irmão, e a pessoa pede 1001 argumentos para fazer ou deixar de fazer. Ei, não basta uma palavra, eu tenho que dar 1001 razões para fazer ou deixar de fazer. Hoje, infelizmente, tem crente que está desse jeito. Você tem que dar 1001 razões. Não precisa de 1001 razões, 1001 argumentos. Sola Escritura. Sola a Escritura. A centralidade está na palavra de Deus. Nós não precisamos de 1001 argumentos para fazermos ou deixarmos de fazer algo. E por isso Jesus foi duro com os religiosos daquela época dele. Está registrado em Mateus 22, 29, quando ele diz: errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras. E o pastor vai só lembrar o que você não pode esquecer, da Escritura. Então, quando você vier no gabinete, fala, pastor, me dá uma direção. Eu vou abrir a Escritura. Eu vou falar da parte de Deus. Mas você pode perguntar algumas coisas também. Podemos conversar a respeito de conselhos e opiniões. Mas se é direção para a sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida ministerial, sua vida que tem a ver com a vontade de Deus, então somente a Escritura. E saiba que, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
elucidação. Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, da parte de Deus, é que trouxeram exatamente aquilo que nós temos aqui na mão. E finalmente, para terminarmos, o terceiro pilar. O primeiro pilar é da justificação pela fé somente. O segundo pilar é a centralidade das Escrituras. O terceiro pilar e último é da reforma, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso aqui tem tudo a ver com a IBA, isso aqui tem tudo a ver conosco. Sabe, porque por muito tempo eu vivi o evangelho que embora nós já estamos há 500 anos depois da reforma, mas eu vivi muito centralizado aqui no púlpito, no pastor, no sacerdócio, no clérigo, no clérigo. E nós esquecemos que nós temos um sacerdócio universal. Sabe, na antiga aliança, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, entregar sacrifício e interceder pelo povo. Somente ele fazia isso. E ele ia lá uma vez por ano, ele sacrificava pelos seus próprios pecados, porque ai dele se entrasse maculado ali. Ele era fulminado, porque um homem pecador não poderia se apresentar diante de um Deus santo. Então ele fazia sacrifício por ele mesmo, depois ele sacrificava pelo povo. E entrava com o sacrifício, fazia as aspersões, e a presença de Deus, ela era manifesta ali no Santo dos Santos. Ele intercedia pelo povo. Mas agora, diga agora, na nova aliança, é a aliança que nós estamos, a nova aliança no sangue de Jesus. Sabe, Jesus, ele se tornou tão superior sacerdote que ele se compadece de nós, mas também ele nos empodera. Então existe agora no sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio muito superior ao levítico, e é muito superior e mais longevo, até porque ele é eterno do que o levítico. Jesus agora, ele não apenas tem misericórdia, porque ele não levou o sangue alheio de animais, mas ele deu o seu próprio sangue, então ele se compadece de nós, como também agora ele nos empodera. Então, veja bem, o sacerdócio universal vai falar que Jesus, ele é o sumo, o grande sacerdote eterno, mas que também agora ele nos empoderou para sermos sacerdotes nessa terra. Então hoje você precisa sair daqui entendendo que esse princípio está sobre a sua vida. Hoje você precisa sair daqui falando: eu creio que sou justificado, mas também a mesma fé que me deu acesso à graça e me justificou, ela me faz andar na santificação, ou seja, sendo parecido com Jesus todos os dias. Eu creio que não existe outro manual de regra e fé. A palavra de Deus é o meu manual. Eu não funciono bem sem o manual do fabricante, mas eu creio também que existe um sacerdócio universal, através do qual eu não preciso ficar esperando aquele cara lá de cima do púlpito, num domingo, num dia especial, para que a obra seja feita. Eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer isso na minha escola, eu posso fazer isso na minha faculdade, eu posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso na minha célula, eu posso fazer isso na minha vizinhança, eu posso fazer isso na minha cidade, eu posso fazer isso no meu estado, no meu país, na minha nação, no mundo. Sacerdócio universal que te empodera a fazer o que você deve fazer. Algumas pessoas não estão entendendo a verdadeira liberdade. Alguém diz que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que se deve. Nós temos a liberdade em Cristo, sim, liberdade do pecado, não para o pecado. Nós temos liberdade para não pecar. Porque Ele quebrou o escrito de dívida, nós não temos mais o poder do pecado sobre nós, mas agora você é empoderado a fazer essa obra diariamente. Então se você está aqui, ei, olha para mim aqui, querido, preste bastante atenção que eu vou falar no sacerdócio universal, que é um dos pilares da reforma. Se você está nessa casa, se você está nessa igreja, e se você ainda não se moveu
pelo Espírito da graça que existe aqui, para realizar, não para ser aceito, mas porque você foi aceito, o seu evangelho está incoerente. Não é o que nós pregamos aqui. A graça não nos deixa inertes, a graça nos empodera a fazermos, mas não para sermos aceitos, porque fomos aceitos. A graça me empodera para fazer o que eu não faria antes, por quê? Porque eu estava preso, e ela me libertou para fazer o que eu devo fazer. Então, se você está aqui nessa igreja, nessa casa, e está inerte, parado, não contribui, não movimenta, não flui, não serve, não vê o ministério na sua mão, por meio do pequeno grupo, por meio das células, por meio de um ministério aqui, no grande grupo, então existe alguma coisa errada. Você precisa ter a revelação. Assim como há mais de 500 anos, Martinho Lutero, ele achava que precisava fazer tantas coisas, e aí caiu a ficha. Ele falou: eu preciso é crer. Mas quando ele creu, quando ele recebeu a graça não deixou ele na inércia. A graça na vida dele, como Paulo disse, não se tornou vã. Pelo contrário, a revolução foi espalhada por sobre a Europa, influenciou homens, mulheres, famílias, e nós estamos aqui por causa desse grande feito do século XVI. Então você e eu somos os reformadores. Temos que reformar isso dentro de nós. Ninguém pode dar o que não tem, então reforme-se, renove-se. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. Está lá em Apocalipse 1, 5 e 6. E lá em 1 Pedro 2,9 diz que Ele, você pode ficar de pé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não dependemos mais de um clérigo, não dependemos mais de um sacerdote humano para nos dar alguma indulgência, algum favor. Nós temos o sacerdócio de Cristo. Ele nos empoderou e nos constituiu reino e sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Você agora é protagonista de sua própria história, mas não para construir uma torre que o tope toque nos céus e torne o seu nome célebre. Mas hoje você se tornou um sacerdócio real para fazer a obra de Deus, que não vai deixar o seu nome célebre, mas vai glorificar o nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo, e vai tomar nas suas mãos o protagonismo da sua vida. Não deixe os outros regerem isso, não deixe as circunstâncias determinarem isso. Tome agora na sua mão, isso é direito seu, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos, deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa Deus reformar, deixa Ele renovar. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque
Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e ore comigo dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me. E eu, Pai, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a comunhão da família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão. Amém. Eu vejo mão levantada, eu vejo outra mão levantada. Aleluia. Eu vejo outra mão levantada. Aleluia. Deus é maravilhoso. Você que se identificou, você pode levantar a sua mão, sabe, porque a sua mão levantada é um ato profético que mostra muito mais do que a sua mão, mostra o seu coração rendido. Pai, no nome de Jesus eu oro por essas vidas, que elas nunca mais sejam as mesmas. Pai, que o nome no livro da vida também as empodere a ter certeza que a vida eterna começa agora, para uma vida nova, cheia de vida, cheia de abundância, cheia de propósito. Pai, que o coração delas sejam teus. Pai, no nome de Jesus, que não haja mais condenação e que elas tenham certeza que nada pode separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Eu quero pedir para vocês que levantaram as suas mãos. Sabe, nós estamos em família, e em família nós não temos, sabe, constrangimento. Mas eu queria de todo o meu coração poder pedir-lhes, vocês que levantaram as mãos, que pudéssemos acompanhá-los, orando por vocês, ajudando vocês na caminhada, porque existe uma caminhada até Jesus voltar. E como numa família natural os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos, assim também na espiritual nós queremos ajudá-los. Olha, você é sacerdote, você certamente tem o Espírito Santo, mas assim como uma criança na fé precisa de um tutor, nós também queremos ser pais espirituais, irmãos mais velhos, ou seja, pessoas que vão ajudar nessa caminhada. Então, se você levantou a sua mão, nós temos uma equipe ali atrás, e essa equipe, ela é da consolidação da igreja. São irmãos e irmãs que estão ali para pegar o seu nome, o seu telefone, para nós propormos exatamente essa caminhada, viu? Pastor Rodrigo está ali. Olha para trás aí, vocês todos, olhem para trás, todo mundo, olhem para trás. Faz um aceno aí, pastor Rodrigo. Isso, pastor Almira, faz um aceno, tá vendo? Procure esse casal de pastores, e a equipe deles estará lá, para que você dê o nome. Você que fez a sua decisão, você que fez a decisão vendo o culto pela internet, Deus abençoe você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você também pode fazer um contato conosco aí pelas redes sociais agora, dizendo: sou eu quero fazer parte dessa família. Aleluia, aleluia, amém. Deixa eu ver se tem alguma. Sim, tem a Aline que está conosco, a Luísa, a Danusa, a Eli,
Todas estão saudando a igreja. A Dilce, ela está dizendo bom dia, amada igreja, aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez. O Valdinei está conosco também, está no trabalho. O Henrique Nunes, ele pede oração pelo pai dele, Anísio. Nós vamos orar agora, terminando aqui, olha. O Henrique, ele diz: bom dia família amorosa, paz e graça. Queria pedir oração para o meu pai Anísio. Ele tem 85 anos e sofreu um AVC. Perdeu a fala e teve o lado direito paralisado. Nós vamos orar agora e vamos despedir, amém? Pai, nós colocamos a vida do pai do nosso irmão Henrique, o seu Anísio. Pai, esse senhor de 85 anos, Pai, que foi acometido por esse AVC. Pai, nós sabemos que a medicina, ela tem limites e ela tem diagnósticos, mas a sua palavra, ó Deus, ela está sobre tudo, e a sua palavra é que determina todas as coisas. Por isso, Pai, nós cremos, por isso é que falamos, e cremos que o seu Anísio, ele pode ser restaurado agora, pode ser curado agora, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Nós cremos que pelas pisaduras de Jesus, ele foi curado, sarado. Pai, que volte os movimentos, que volte a fala. Pai, que haja ali um milagre, que opere ali, Deus, um sinal, ó Deus, o poder do Senhor, restaurando esse senhor, esse homem. Nós oramos, declaramos isso em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.